A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Saudamos todos os amigos e irmãos com a paz de Cristo. É uma alegria, estamos aqui para mais uma aula dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Hoje à noite, nós vamos estudar um tema extraordinário. Nós vamos estudar Daniel, o capítulo 2. E vamos perceber, dentro dessa preciosa profecia, que o Senhor Deus está no comando da história desse planeta. E vamos entender qual é o plano de Deus para a sua e para a minha vida. Qual é o plano que o Senhor Deus tem para esse planeta. Qual é o plano do Senhor Deus para cada ser humano na face da terra. É uma palestra que vai abrir o caminho para nós estudarmos outras palestras, como, por exemplo, Daniel, o capítulo 7. Como eu disse, é uma palestra extraordinária. E eu espero que ao final da mesma, você esteja alicerçado no assim diz o Senhor. E confiante, com a bendita esperança, de que brevemente estaremos todos juntos com o Senhor Jesus nas mansões celestiais. Vamos hoje então estudar Daniel 2 e a volta de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. O ideal seria ler o capítulo todo. Normalmente eu leio o capítulo todo. Hoje eu vou ler apenas os primeiros versículos. Depois você pode continuar acompanhando a história que eu vou narrar dentro da Bíblia. Tá ok? Vou ler apenas então os primeiros versículos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se do sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Inclinem a fronte e vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nesse momento, nós vamos estudar Daniel capítulo 2. Que nós possamos ter sabedoria, discernimento, para que entendamos essa importante mensagem para os nossos dias. Que cada um de nós receba a unção dada pela pessoa do Espírito Santo, para que compreendamos essas verdades, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vejam, Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Ou seja, ele governava praticamente todo o mundo conhecido. Porque na época, Babilônia era o grande império que governava todo o mundo. Era costume de Babilônia, quando eles invadiam um outro país, obviamente eles matavam, saqueavam, roubavam, mas eles tinham um costume. Eles pegavam as pessoas mais sábias dos reinos conquistados e levavam cativos para Babilônia. Por esse motivo, Babilônia tornou-se o centro da cultura mundial, porque todas as pessoas sábias de todos os reinos conquistados por Babilônia eram levados cativos para essa grande e poderosa cidade. Então Babilônia tornou-se o centro do mundo, a capital do mundo. Entre vários sábios foram levados cativos para a Babilônia Daniel e os seus 3 companheiros. Muitos jovenzinhos ainda foram levados para serem treinados para servir então no palácio ali, servindo o rei Nabucodonosor. O rei teve um sonho à noite. E ele acordou perturbado com o sonho. Nós não sabemos pela Bíblia, não podemos afirmar pela palavra de Deus, se Nabucodonosor, ao se levantar, se lembrava do sonho ou não. O fato é que ele acordou perturbado, o sonho lhe tirou a paz. Então ele chamou seus homens de confiança, chamou seus conselheiros. Quem eram eles? Os magos, os astrólogos, os médiuns e os caldeus. O que faziam os magos? Entre várias práticas, eles costumavam olhar para o voo das aves. E dependendo da formação do bando, dependendo para que lado as aves voavam, eles pretendiam então prever o futuro. Também jogavam um pouco de óleo sobre uma vasilha com água. E dependendo do desenho que formava ali o óleo, eles pretendiam prever o futuro. Olhavam também para a formação das nuvens. E olhando para as nuvens, eles pretendiam prever o futuro. Também pegavam aves ou mamíferos, abriam o ventre do animal, tiravam as entranhas do mamífero ou da ave, tiravam as entranhas para fora ali. Olhavam para as entranhas. E olhando para as entranhas, eles também achavam, dependendo do desenho das entranhas ali, que eles poderiam prever o futuro. Esses eram os magos. Quem eram os astrólogos? Os astrólogos, como nos dias de hoje, eram aquelas pessoas que pretendiam, olhando para a posição dos astros, e fazendo ali um mapa astral, e baseado nos signos do zodíaco, pretendiam também prever o futuro. Um outro grupo eram os médiuns. Os médiuns consultavam os mortos, ou pretensamente consultavam os mortos. Nós vamos ver numa próxima aula que a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque é interessante, queridos, dentro da Bíblia, na palavra do Senhor, veja que coisa extraordinária. Na palavra de Deus, a pessoa que morreu, morreu mesmo. A Bíblia é um livro racional. Dentro da palavra de Deus, quem morreu, morreu mesmo. Mas nós vamos ter uma aula
onde vamos explicar, dentro da palavra de Deus, nos mínimos detalhes, o que acontece com a pessoa quando ela morre. Então, obviamente, os médiuns falavam com os mortos coisa nenhuma, mas eles afirmavam que podiam consultar os mortos. E os caldeus formavam, então, a elite educada. Eram as pessoas cultas do reino. Pessoas cultas ali que serviam a Nabucodonosor. Então ele chamou os homens de confiança e disse: olha, eu tive um sonho essa noite. Insisto, não dá para saber pelo texto bíblico se ele se lembrava do sonho ou não. Talvez não lembrasse. Ou talvez, não é? ou por outro lado, talvez se lembrasse. Mas ele poderia ter pensado assim: bom, se eu contar qual foi o sonho, eles vão me dar qualquer tipo de interpretação. Então, se eles realmente podem prever o futuro, no mínimo, eles devem saber o que eu sonhei na última noite. Chamou então os homens de confiança e disse: olha, eu tive um sonho. Estou perturbado por causa do sonho, e eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual a sua interpretação. Então os homens disseram: ó rei, vive eternamente. Diga-nos o sonho, diga-nos, não é, qual foi o sonho, e nós lhe daremos a interpretação. Nabucodonosor disse: olha, a questão é a seguinte: se vocês me contarem qual foi o sonho e me derem a interpretação, eu vou cobrir vocês de bênçãos, de ouro, de prata, de glória. Mas se vocês não me disserem qual foi o sonho e não me derem a interpretação, eu vou mandar matar todos vocês, os seus familiares, e a casa de vocês vai virar monturo, que é um monte de pedras. E aqueles homens ficaram assustados, porque sabiam que a palavra do rei não seria mudada, o rei não voltaria atrás. Mas insistiram: mas Senhor, nunca houve rei, por mais poderoso que tivesse sido, que exigisse tal coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O assunto que o Senhor exige de nós é muito difícil, e ninguém pode revelar, a não ser os deuses, e esses não vivem com os homens. Aqueles cometeram um erro. Na verdade não são os deuses, na verdade é o único Deus no universo, e esse único Deus é a única pessoa que pode prever o futuro. Mas vejam só a argumentação: só os deuses podem prever o futuro. Então eles caíram em si, não é? E acabaram confessando para o rei que não tinham poder nenhum, autoridade nenhuma, para prever o que aconteceria no futuro próximo. O rei ficou irado e mandou matar todo mundo. Antes de continuar a história, há uma lição importante aqui. Satanás, ele não conhece os nossos pensamentos. Obviamente, nos conhecendo como ele nos conhece, ele pode mais ou menos imaginar o que nós estamos pensando. Ele pode mais ou menos prever o que você e eu faremos amanhã. Mas ele não sabe o que eu estou pensando. Quando, por exemplo, eu oro a Deus em silêncio, no meu quarto, Satanás, ele não tem poder para ler a minha mente. E o texto prova isso. Se Satanás pudesse ler a mente das pessoas, teria lido a mente de Nabucodonosor e saberia qual foi o sonho, e teria dito para os seus servos, não é? O demônio teria dito para os caldeus, para os astrólogos, para os médiuns, que na verdade serviam o demônio, teria dito a eles qual foi o sonho. Mas na verdade o demônio não tem acesso à nossa mente. Pastor, mas e o caso de pessoas possessas, de pessoas endemoniadas? Há duas hipóteses para a pessoa receber um espírito imundo. Primeiro, debilidade mental, física e espiritual. A pessoa tem que estar debilitada mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Senão o demônio não tem como tomar posse da pessoa. E uma outra hipótese é a pessoa fazer um pacto com o demônio. Entregar a alma para o demônio. De outra forma, queridos, o demônio não tem acesso à nossa mente. Como é que ele faz para contaminar a nossa mente? Ele usa os nossos sentidos. Então ele poluiu, não é, o mundo aí com muitas coisas para de alguma forma perturbar a nossa mente.
através da visão, da audição, do olfato, do paladar, da audição, do tato. Então, esses são os caminhos, não é, que levam à mente. O demônio não tem acesso direto à nossa mente, mas através de meios de comunicação, quem sabe de outdoors, de programas de televisão, de rádio, ele consegue então contaminar a nossa mente, colocando na sua mente, na minha mente, se nós permitirmos, é lógico, as suas ideias, a sua filosofia e as suas mentiras. Então nós precisamos deixar as vias de acesso à mente limpas. Nós temos que cuidar com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós comemos, aquilo que nós tocamos. Precisamos cuidar com os nossos sentidos, para termos o que? A mente sã, para termos um contato maior com o nosso Deus. Então, o rei ficou irado, mandou que matassem todos os sábios. Então Arioque, o chefe da guarda do rei, foi buscar todos os sábios, e buscou também a Daniel e aos seus companheiros. Então Daniel disse: olha, mas por que é tão severo o mandado do rei? O que está acontecendo? Então Arioque explicou o caso para Daniel. Então Daniel, avisado e prudentemente, com muito tato, pediu que fosse introduzida a presença do rei Nabucodonosor. E pediu que o rei designasse um tempo. E ele então diria qual foi o sonho e qual a sua interpretação. Voltou para o convívio dos seus amigos e disse: olha, nós temos um assunto muito sério a tratar. Vamos então orar ao nosso Deus, ao Deus dos nossos pais. E esse Deus, que sabe todas as coisas, vai nos revelar qual foi o sonho e qual a sua interpretação. Daniel 2, no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Daniel 2, os versículos 20 a 23. Daniel e os seus companheiros oraram ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, o mesmo que tinha dado o sonho para Nabucodonosor, deu agora uma visão para Daniel. Mostrou qual foi o sonho e mostrou também a interpretação. Queridos, o que é que fez a diferença aqui? A oração. A oração fez a diferença e a oração faz a diferença hoje. Daniel e os seus companheiros oraram ao Deus verdadeiro, pedindo discernimento, sabedoria, inteligência, pediram que Deus revelasse qual era aquele mistério. E Deus ouviu e atendeu a oração. Eu peço permissão para os que estão aqui na igreja agora, para aqueles que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, os que nos assistem pela internet, os que vão nos assistir ainda no futuro, no DVD. Eu peço permissão para abrir um parênteses, uma janela no sermão. Eu paro a história, vou abrir uma janelinha e daqui a pouco retorno para a história. Eu quero falar alguns minutinhos sobre oração. A oração faz a diferença. Vejam bem. Há alguns princípios fundamentais em relação à oração. Talvez vocês conheçam a maioria deles. Vamos recapitulá-los. Para alguns talvez seja novidade o que eu vou dizer agora. Mas prestem bem atenção. Primeiro ponto fundamental em relação à oração. Toda pessoa normal ora. Vou repetir. Toda pessoa normal ora. Se amanhã ou depois você for a um restaurante e antes de saborear o prato você inclinar na fronte e fizer uma oração agradecendo a Deus por aquele alimento,
Ao abrir os olhos, você provavelmente perceberá as pessoas ao redor olhando para você. E provavelmente pensando assim: olha, ali está alguém diferente. Ali está alguém que ora. Ali está um crente. Ali está um cristão. Mas, queridos, diferentes são eles que não oram. Toda pessoa normal ora. Vejam, nós fomos criados por Deus com o desejo de conversar com Ele diariamente. E era alto privilégio, já estudamos o assunto aqui, era alto privilégio de Adão e Eva conversarem com o Senhor Jesus face a face no Jardim do Éden. O homem foi criado para falar com Deus diariamente. Só que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Hoje não podemos conversar com Deus face a face, mas temos o altíssimo privilégio de conversarmos com Deus através da oração. E vejam, além de provar isso pela Bíblia, vamos pensar um pouquinho na própria história da humanidade. Os arqueólogos já provaram que as construções mais antigas não são casas, não são hospitais, não são bibliotecas. As construções mais antigas são templos e altares. O que prova isso? Que o homem sempre teve o desejo de buscar um ser superior. Outro ponto importante. Porque qualquer tribo, lá na floresta amazônica, ou lá no coração da África, ou qualquer tribo na Ásia, porque qualquer tribo, em qualquer lugar na face do planeta, adora um Deus. Quem foi que ensinou isso para o homem? Vejam, por hipótese, se eu pegasse hoje 20 criancinhas recém-nascidas, é apenas uma hipótese, eu pego 20 criancinhas recém-nascidas, com 4 ou 5 dias de vida. Pego essas 20 criancinhas e sobrevoo a floresta amazônica. E lanço as 20 criancinhas de paraquedas. Não fiquem assustados, é apenas uma história, apenas uma ilustração. Jogo aquelas 20 crianças de paraquedas ali. Obviamente, elas morreriam, devoradas pelas feras, ou de fome, ou inanição. Mas vamos imaginar que essas 20 crianças sobrevivam. Nenhuma delas morre. 30 anos depois, eu volto para aquele mesmo local. Só que em vez de saltar de paraquedas, eu vou com o helicóptero e vou pousar ali, naquele mesmo local, onde 30 anos antes eu lancei aquelas criancinhas. Elas sobreviveram e são agora adultos, com 30 anos de idade. Vocês podem ter certeza absoluta que essas pessoas estarão adorando algo ou alguém, sem nunca terem sido ensinadas. O que prova isso? Que o desejo de buscar um ser superior é inerente ao ser humano. Quando você não expressa esse desejo de adorar um ser superior, é como se você estivesse perdendo um pouco da humanidade. Você é menos ser humano. O ser humano completo, ele busca adorar um ser superior. É fato que alguns, erroneamente, externam esse desejo adorando a falsos deuses. Deus lua, Deus sol, uma pedra, uma estátua. Nós cristãos temos o altíssimo privilégio de externarmos esse desejo adorando Deus verdadeiro. Toda pessoa normal ora. Nós somos criados para conversar com Deus diariamente. Segundo ponto importante. Quando você ora, quem fala? Pastor, normalmente quando eu oro, sou eu que falo. Mas a verdadeira oração, queridos, é um diálogo com Deus. É um bate-papo com Deus. E haverá um momento na sua vida de oração e na minha vida que nós vamos falar menos e ouvir mais. Eu tenho ouvido muitas vezes a seguinte frase: pastor, eu oro, mas parece que a minha oração não passa do teto. Já ouviram essa história? E já viram a argumentação que alguns pastores usam? Eu já usei algumas vezes também. Quando alguém vem e diz: pastor, eu oro, e parece que a minha oração não passa do teto. Eu digo: vá lá fora orar então. Vai ao ar livre. Se o problema é o teto, vá lá fora orar. É lógico que eu entendo que a pessoa quer dizer que ora e parece que a oração não chega até Deus. Mas eu quero lançar a seguinte questão: será que é Deus que não está ouvindo a sua oração? Ou você que não para ouvir a resposta de Deus?
Irmãos, Deus sempre ouve oração. E sempre atende a oração. Talvez não como você queira, mas Ele sempre ouve e sempre o quê? Responde à oração. Adiantaria eu chegar aqui essa noite dizendo: como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família, os amigos, os irmãos? Lanço várias perguntas, faço várias perguntas, viro as costas e vou embora. Adianta eu perguntar um monte de coisas e não dá tempo para você responder? Mas muitos são assim na oração. Falam, pedem coisa a Deus, mas não param para ouvir a resposta. Então a verdadeira oração é um diálogo com Deus. E haverá um momento na sua vida e na minha vida que nós vamos falar menos e ouvir mais. Vou dar uma dica para você. Hoje à noite, ao chegar em casa, ore. 1 minuto, 2, 3, 10, 15, não sei. Depende dos seus problemas, pecados e cansaço. Mas se você precisa de uma resposta de Deus, vou dar uma dica. E essa dica é 100% fiel. Essa não falha. É 100% garantida. Se você orar, deitar um pouquinho e parar para ouvir a resposta, Deus vai falar com você. Mas o que acontece, queridos? Nós muitas vezes chegamos em casa, e ao entrarmos em casa, obviamente depois de abrir a porta, o que nós fazemos? Nós vamos direto ligar a televisão ou a aparelhagem de som. Nós não suportamos o silêncio. Nós não aguentamos ficar em silêncio. Entre outros motivos, porque em silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus. E nós muitas vezes não queremos ouvir a voz de Deus. Agora faça um teste. Ore a Deus e pare para ouvir a resposta. Às vezes eu fico acordado 5 minutos, 10, 15. Já passei a noite em claro. Mas eu posso dar um testemunho público. Deus sempre respondeu às minhas orações. E vai responder as suas também. Pare para ouvir a resposta. Um terceiro ponto. Eu sempre devo orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre. E também, na verdadeira oração, aqui um quarto ponto, eu deveria dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu posso e devo pedir coisas a Deus. Aliás, eu deveria aprender a pedir mais e melhor. Nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Não sabemos pedir como deveríamos. Pedimos e pedimos errado. Pedimos pouco muitas vezes. Eu posso orar pedindo coisas a Deus. E devo fazê-lo. Agora, queridos, na verdadeira oração, além de pedir um monte de coisas para Deus, eu deveria dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Aí eu pergunto, numa aula anterior eu já lancei essa questão, volto a ela. Raciocine junto comigo, você que me ouve agora, aqui ao vivo, os que ouvem pela rádio, ou ouvem, não é, e assistem pela televisão, pela internet, pelo DVD. Os problemas que você enfrenta hoje, ou os problemas que você enfrentou no passado, se devem ao fato de que você pediu alguma coisa a Deus e Deus não atendeu, ou foi o contrário? Deus te mostrou o caminho e você foi pelo outro. Deus disse: vá por esse caminho, mas você foi teimoso, foi pelo outro caminho e hoje sofre as consequências. Deus não mostrou para você que esse casamento não ia dar certo? Deus não mostrou que aquele negócio era um mau negócio? Deus não mostrou que aquele amigo era mau amigo? Deus não mostrou que aquele namorado não era um bom namorado? Deus não mostrou que aquele vício ia te levar para a ruína? Deus não te mostrou que a forma imprudente como você dirigia iria cedo ou tarde causar um acidente? O fato é, queridos, que Deus não falhou. Deus ouviu as orações, atendeu e respondeu. Só que ou nós não ouvimos a resposta, ou ouvimos, mas em vez de fazer a vontade dele, fomos fazer a nossa vontade. E isso, queridos, é tomar o nome de Deus em vão. Quando eu oro: Senhor, seja feita a tua vontade, e me levanto e vou fazer a minha, isso é tomar o nome de Deus em vão. É pecado. Senhor, o que queres que eu faça?
Outro ponto importante, queridos. O quinto ponto. Eu preciso me colocar à disposição de Deus. E devo dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando eu digo seja feita a tua vontade, além do ato de humildade, é a criatura colocando-se à disposição do Criador, além do ato de humildade, é um ato de profunda inteligência. Porque nós não sabemos pedir como convém. Então talvez o que eu estou pedindo é menos do que Deus quer me dar. Então quando eu digo seja feita a tua vontade, além de um ato de humildade, é um ato de profunda inteligência. Em outras palavras, eu estou dizendo, Senhor, eu quero o melhor para a minha vida. E encerrando a janelinha que virou uma vidraça enorme aqui, Deus pode responder às orações de muitas formas. Eu não posso minimizar o poder de Deus. Mas basicamente, irmãos, quem sou eu para dizer como é que Deus vai responder? Mas basicamente, Deus responde sim, não, espere um pouco. Deus pode responder através de um sonho, de um sermão, de um texto bíblico, de um hino, de um conselho de uma pessoa temente a Deus. Deus pode responder de muitas formas. Mas normalmente Deus responde diretamente à nossa consciência. Ele pode responder sim, pode responder não, e pode responder espere um pouco. Me dê um exemplo de uma oração que se eu fizer agora, um pedido, que se eu fizer agora para Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus responde sim e na hora. Se eu disser, Senhor, perdoa os meus pecados, e se eu estou sendo sincero nesse pedido, estou realmente arrependido, Deus diz não, diz espere um pouco, não, ele responde sim na hora. Qualquer pedido de caráter espiritual, Deus responde sim e na hora. Agora, alguns pedidos, Deus pode responder não. Por quê, pastor? Vejam só, queridos, nós que somos pais, muitas vezes, não precisamos dizer não para os filhos. Não dizemos não para os filhos. Sim ou não? Quantas vezes eu sou obrigado a dizer não para o meu filho? Agora, quando dizemos não, não é com o objetivo, não é com o intuito de fazer o melhor para ele. Só que nós somos falhos e pecadores. É possível que em algumas ocasiões, quando eu disse não para os meus filhos, mesmo procurando fazer o melhor, talvez eu tenha errado, mas Deus não erra. E Deus ama cada um de nós. Quando Deus diz não, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas pastor, o meu esposo precisa desesperadamente de um emprego. Estava quase tudo certo. Na hora de fechar o contrato, de repente as coisas viraram. Por que Deus disse não? Eu não sei, queridos. Eu só sei que Ele quer o melhor para nós. Mas pastor, como é que pode ser melhor o meu esposo continuar desempregado? Eu não sei. Mas Deus sabe o futuro. E se nesse emprego ele ia sofrer um acidente e morrer no dia seguinte? E se nesse emprego ia aparecer uma outra mulher na vida dele? Ou um patrão que ia acabar com a vida dele e com a sua? Eu não sei. Estou apenas imaginando. Mas uma coisa eu sei. Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele disse, se vocês que são tão maus sabem dar coisas boas para os filhos, imagine o que Deus quer dar para cada um de vocês. Então entendam que o não de Deus é o melhor. E às vezes Deus responde o que? Espere um pouco. Espere um pouco. Mas pastor, eu oro há 10 anos, 15, 20. Minha mãe orou mais de 35 anos para o meu pai se converter. Depois de mais de 35 anos orando, eu tive o privilégio de batizar meu pai alguns anos atrás. Infelizmente enterrei meu pai no dia 8 de dezembro do ano passado. Mas ele abraçou a Jesus como Salvador e Senhor. Minha mãe mais de 35 anos orando. Queridos, 10, 20, ou 30, ou 50 anos para Deus é nada. E é o momento certo para todas as coisas. Se coloque nas mãos de Deus. Ore. Toda pessoa normal ora. Quando nós mergulharmos no mundo da oração, nós vamos entender o mundo espiritual. E vamos entender a vontade de Deus para cada um de nós. Eu estava trabalhando no Rio Grande do Sul, vendendo livros, que nós chamamos de colportagem. Vendendo livros religiosos e livros de saúde.
fiquei ali na região de Passo Fundo, Carazinho, Não Me Toque. Um dia bem cedinho, um senhor me procurou. Eu estava dormindo no porão da igreja. Um senhor me procurou ali dizendo: ô Mota, você pode ir comigo até meu sítio? Eu não era pastor, eu era seminarista. Mas é um costume de chamar o seminarista de pastor já, não é? E ele me disse: pastor, o senhor pode ir comigo até o meu sítio? É claro que sim. Aí, durante a viagem, ele me explicou o problema. Ele me disse: olha, a praga da lagarta tomou conta, né? Invadiu ali a minha plantação de soja. Está consumindo toda a plantação. E eu preciso salvar a colheita. Porque eu tenho que pagar uma hipoteca, né, para o Banco do Brasil. Eu devo, né, para o Banco do Brasil. Se eu não salvar a colheita, eu talvez até perca a minha fazenda. Eu estou levando o senhor para orar. Tudo bem, vamos lá. A hora que ele entrou no meio da plantação, parou o automóvel ali, uma Brasília. Eu desci do carro. Eu não vou saber explicar para vocês em palavras o que eu vi. Eu olhei assim, parecia que a terra estava viva. Tinha tanto inseto, tanta lagarta, que você não sabia o que era soja ou o que era inseto. Parecia um filme de terror. Eu olhei e pensei: mas está perdido isso aqui já? Fazer o quê? Ele: pastor, vamos orar. Eu confesso, irmãos, que eu só orei para agradar o irmão. Ia pegar mal no orar, né? Me ajoelhei ali junto com ele e fiz uma oração assim, sabe, bem desanimada. Senhor Deus. Aí abri um olho assim, falei: ajuda esse homem. E já estava pensando no homem na fila do Banco do Brasil para renegociar a dívida. Dá um jeito aí, dá uma força para o homem. Mas também, se não der, seja feita a tua vontade e tal. Uma oração mas bem xoxa. Termina a oração. A hora que eu vou me levantar, aquele homem continuou a oração. Ele colocou o rosto na terra. Disse: Senhor Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu sou fiel à minha esposa. Eu tenho procurado ser um bom pai. Eu sou um fiel dizimista. Eu sou um fiel ofertante. Eu procuro guardar os mandamentos. Eu sou pecador, Senhor, mas eu procuro fazer a tua vontade. Tu sabes, Senhor, que embora pecador, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor. Tu sabes que eu preciso salvar essa colheita. Eu me entrego nas tuas mãos a minha vida e esse problema. Ele literalmente molhou a terra com as suas lágrimas. Fiquei emocionado. Ele me colocou no automóvel, me levou de volta para a igreja. Eu perdi algum tempo nesse ida e volta, né? Nesse vai e vem. Bom, agora eu vou esperar o almoço, depois eu saio à tarde para trabalhar então. Fiquei ali, né? Almocei. Um pouquinho depois o homem volta. Pastor, ele disse: meu irmão, pois não. Olha, eu quero que o senhor vá comigo de novo. Não, vamos fazer o seguinte, eu oro daqui mesmo. Pode ir que eu fico aqui orando. Não, eu quero que o senhor venha comigo. Não disse nada. Insistiu para que eu entrasse no carro. Me levou no mesmo lugar. Parou o automóvel exatamente no mesmo local. Se eu não tivesse visto a marca dos pneus, eu não acreditaria que era o mesmo lugar. Parou o automóvel, eu desci do carro. Todas as lagartas estavam mortas. Mais do que mortas. Eu vi os insetos verdinhos. Estavam todos cinza e ocos por dentro. Você apertava, eles desmanchavam. Você soprava, eles desmanchavam. O homem me abraçou. Disse: pastor, muito obrigado pela sua oração. Eu disse: meu irmão, fosse pela minha oração, você estaria na porta do Banco do Brasil agora, renegociando a dívida. Não foi a minha oração, foi a sua oração, foi a sua fé. Deus pode operar milagres. Um dia Deus disse: haja luz e houve luz. Um dia Deus formou um boneco de barro ali e soprou nas narinas daquele boneco, né, o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse mesmo Deus está vivo hoje. Ele pode, se preciso for, abrir o mar vermelho para você atravessar em terra seca. E se não abrir o mar, Ele faz você andar por cima das águas. Tenha certeza disso. Mergulhe no mundo da oração. Oração não é ficar repetindo as mesmas palavras sempre. Abra o coração, bata um papo com Deus, com respeito, é lógico, mas converse, como você conversa com um amigo. Nada de frases feitas. Abra o coração,
repita, não é? Ou diga o que você está sentindo. Senhor Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Foi nada maravilhoso, você brigou com o patrão, está cheio de problemas. Senhor, o dia foi uma porcaria. Abre o coração. Estou cheio de problemas, dificuldades. Pastor, e quando eu não tenho vontade de orar? Você diz, Senhor Deus, eu não estou afim de orar. Aí você já orou. Não é? Senhor Deus, eu não estou afim de orar. Já orou, já conversou com Ele. Então abra o coração. Fecho a janelinha que virou uma porteira. Mas acho que foi importante para todos nós, né? E volto para a história aqui. Então agora, Daniel, instruído por Deus, ele sabe qual foi o sonho do rei e sabe a interpretação. Volta para o rei. E começa a contar então para o rei qual foi o sonho e qual a interpretação. O sonho de Nabucodonosor se refere ao tempo do fim. O tema geral das nossas palestras é profecias para o tempo do fim. Várias vezes, no livro do profeta Daniel, há essa frase, tempo do fim, ou tempos ainda muito distantes. Notem, o livro do profeta Daniel foi escrito 6 séculos antes do nascimento de Jesus. Muitas coisas que veremos hoje já é história ou profecia cumprida. Parte ainda está no futuro, mas entendam que quando Nabucodonosor teve o sonho e Daniel teve a mesma visão, tudo ainda estava no futuro. O que foi que Nabucodonosor viu e Deus também revelou para Daniel? Ele viu uma estátua. Aí Daniel chegou e disse, rei, o Senhor, na sua visão da noite, ou no sonho, o Senhor viu uma grande estátua, de grande esplendor. E essa estátua era formada de alguns materiais diferentes. E Daniel começou então a explicar qual foi o sonho e qual a interpretação do sonho. Diz que a cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. Os pés da estátua, em parte ferro e em parte barro. De repente, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos foi em direção à estátua. Destruiu os pés de barro e ferro, as pernas de ferro, o ventre de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro. Todos esses metais foram destruídos, viraram pó. Mas essa pedra tornou-se uma grande montanha e um reino que jamais terá fim. Estou narrando a profecia bíblica, depois leia todo o capítulo de Daniel 2 com calma na sua casa. Então agora, Daniel mostrou para o rei qual foi o sonho. E Daniel pensou, e Nabucodonosor pensou, mas foi isso mesmo que eu sonhei. Aí, Daniel disse, olha, eu não sou mais inteligente do que os outros, não. O mistério me foi revelado, não porque eu sou mais importante, mais inteligente, mais culto. Mas há um Deus no céu que conhece o futuro. Há um Deus no céu que revela os mistérios. E revelou ao rei o que há de ser depois dessas coisas. Ou seja, o que é que vai acontecer no futuro. E aí então relatou o sonho e disse, olha, fiel ao sonho. E agora eu vou dar a interpretação. Começou a explicar, dizendo, rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és rei dos reis. E o Deus do céu entregou nas suas mãos todos os reinos e animais que existem na face da terra. O Senhor é cabeça de ouro. Só que depois do teu reino virá outro. Vejam, queridos, quando Daniel começou a dizer para o rei que ele era cabeça de ouro, ele ficou feliz. Ficou o quê? Cheio de orgulho. Só que Daniel disse, depois do teu reino virá outro. Isso quer dizer o quê? Que o reino dele iria acabar. O rei poderia ter ficado furioso, irado. Poderia ter achado que isso era uma altíssima traição. Por que não pensou assim? Porque quando Daniel disse exatamente o que ele havia sonhado, ele entendeu que estava diante de um servo de Deus. E parou para ouvir toda a interpretação. Então Daniel disse, virá um outro reino, inferior ao teu. E depois então um terceiro reino. E depois um quarto reino, que será forte como o ferro. E depois então esse reino, representado na estátua pelas duas pernas de ferro, esse reino será também o quê?
destruído, será dividido. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. Esse é o sonho e essa a interpretação. Vamos entender como é que essa profecia em grande parte já se cumpriu ao longo da história e vamos ver o que falta se cumprir. A cabeça da estátua era de ouro, simbolizando Babilônia. Todos aqueles que já estudaram história, aí no ensino médio ou na faculdade, ou que tem o costume de ler, sabem que o que eu vou dizer agora, qualquer livro de história comprova. Não se esqueça que por ocasião da visão, Daniel e Nabucodonosor estavam 6 séculos antes de Cristo, no ano 600 antes de Cristo. Tudo ainda estava no futuro. Então a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia. O Império de Babilônia passou. Foi destruído pelos medos e persas, simbolizados na estátua pelo peito e braços de prata. O ventre de bronze, algumas traduções dizem cintura de cobre, né? Mas o ventre de bronze ou de cobre, a maioria das traduções diz bronze. Então o ventre de bronze simbolizava a Macedônia. Nós comumente falamos Grécia, mas o ideal é dizer Macedônia, ou Império Grego-Macedônico. Alexandre o Grande, rapidamente, em 3 anos e pouco, conquistou todo o mundo conhecido. O Império da Macedônia, o Império Grego-Macedônico, que sob a liderança de Alexandre o Grande, dominou todo o mundo. Depois do Império Grego, surgiu o Império Romano, simbolizado na estátua pelas 2 pernas de ferro. Só que o Império Romano, ele foi destruído. Tribos bárbaras que vieram do norte da Europa destruíram o Império Romano, fragmentando o Império Romano e fazendo, do Império Romano várias tribos, várias divisões. Dessa divisão surgiram depois os países da Europa como nós temos hoje. Então os pés de ferro e de barro, a Europa dividida. Quando eu fazia essa mesma palestra alguns anos atrás, eu explicava as batalhas, que ano foi cada batalha, como foi que eles venceram, e dava vários dados históricos, várias datas, vários detalhes que eu achava importantes, e são importantes. Só que eu descobri o seguinte: você terminou a palestra, quem é que vai guardar tudo isso? Então nós só temos um objetivo, queridos, nessa noite. Não é ensinar história. Se você quiser estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto, há muito material produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas no site www.profeciasparautempo-do-fim.com.br, além das palestras do pastor Roberto Mota, Profecias para o Tempo do Fim, há uma série chamada Foco na Profecia, que nós mandamos traduzir do inglês, Focus in Prophecy. São 20 estudos que explicam Daniel e Apocalipse quase que versículo por versículo, capítulo por capítulo, e quase versículo por versículo. Quer se aprofundar um pouco mais nas questões históricas, você poderá acessar então na internet. Mas o nosso objetivo nessa noite é mostrar que a profecia se cumpriu nos mínimos detalhes. Vamos ver agora a duração de cada império. Pastor, preciso decorar essas datas para ir para o céu? Não. Só estou mostrando para que vocês entendam como a profecia se cumpriu. O Império de Babilônia reinou do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Os medo-persas tomaram conta do cenário mundial do ano 539 a.C. até o ano 331 a.C. O Império Grego-Macedônico esteve no poder entre os anos 331 a.C. e 168 a.C. O Império Romano, e quando Jesus nasceu, o império que dominava o mundo era o Império Romano. Vocês conhecem a história. Sabe que foi Pôncio Pilatos que condenou Jesus à morte? Um governador romano. O Império Romano durou do ano 168 a.C. até o ano 476 AD, ano Domini, ano do Senhor.
Poderia colocar DC, depois de Cristo. Então, do ano 168 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E a Europa dividida do ano 476 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Então vejam, Babilônia reinava. O império de Babilônia foi destruído pelos medo-persas, que depois sucumbiram diante dos gregos, o império grego-macedônico, que depois foi dominado pelos romanos. Depois o império romano foi fragmentado, dando origem aos países da Europa. A profecia cumpriu-se nos mínimos detalhes. No final do capítulo 2, Daniel diz que esse reino dividido, ou seja, o Império Romano, que deu origem a vários países, esse reino dividido tentariam unificar novamente o reino, ou seja, tentariam reunificar a Europa através de casamentos. Então, eles tentaram fazer o seguinte: era o príncipe de tal país que casava com a princesa de tal lugar, era o duque não sei da onde, casado com a duquesa não sei da onde. Então, através de laços sanguíneos, através de casamentos, eles tentaram reunificar a Europa, não conseguiram. Tentariam também através de guerras, de conquistas, também não conseguiram. Por quê? A profecia diz que os pés da estátua simbolizam a Europa dividida. Os pés da estátua eram em parte barro, em parte ferro. Barro e ferro dá liga, cola, gruda, não. O que significa isso? Que os países da Europa tentariam se unir, mas não conseguiriam. Nem através de conquistas, nem através de tratados econômicos, nem através de casamentos. Eles jamais se uniriam novamente. E diz a profecia que quando eles tentassem se unir, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos viria e destruiria a estátua, que representa a história desse planeta. A pedra simboliza a volta de Cristo Jesus. Mais de 20 tribos dividiram a Europa. Mas os historiadores identificam 10 principais. Quantos deles têm uma pessoa? Um dia eu perguntei isso, um senhor me disse: eu tenho 8. Porque ele perdeu 2 no acidente. Mas se você não teve nenhuma doença, nenhum acidente, normalmente a pessoa tem 10 dedos nos pés. Obviamente, a estátua tinha o quê? 10 dedos. Simbolizando 10 tribos bárbaras. Quais são as 10 tribos? Os ângulos, os francos, os visigodos, os suevos, os vândalos, os germanos, os burgundos, os ostrogodos, os lombardos e os zérulos. Há outras tribos menores, mas os historiadores identificam essas 10 principais, que destruíram o Império Romano, dividiram a Europa, dando origem à divisão política e geográfica, mais ou menos como temos nos dias de hoje. A profecia diz que eles tentariam se unir, mas não conseguiriam. Vários conquistadores, Carlos Magno, Kaiser II, Napoleão Bonaparte e, por último, Adolf Hitler, tentaram, através da guerra, através das conquistas, reunificar a Europa. Mas a profecia diz que eles não iriam conseguir. Na década de 40, e algumas pessoas que estão aqui, pessoas mais experientes, se lembram da Segunda Guerra Mundial. Queridos, humanamente falando, o exército alemão era imbatível. Mal comparando, porque nunca houve um poder como o poder americano nos dias de hoje, mas mal comparando, a Alemanha, na década de 40, era como a América nos dias de hoje. Mal comparando, porque nunca houve um poder como o poder americano. Humanamente falando, a Alemanha deveria ter conquistado toda a Europa, mas não conseguiu. E quando os analistas políticos e os extrativistas militares chegaram a dizer que Adolf Hitler era imbatível, iria unificar a Europa, uma revista da Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou um artigo, e eu vou ler parte do artigo, o coração do artigo. Vejam o que disse uma revista da nossa igreja, na época da Segunda Guerra Mundial.
Esta é a única profecia bíblica, Daniel 2, a qual as palavras certo e fiel se acham simultaneamente vinculadas. É o único lugar na Bíblia, a única profecia, onde as palavras certo e fiel estão juntas. Certa e fiel. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, a revista Sinais dos Tempos, do dia 2 de julho de 1940, disse: a profecia vai se cumprir. Se outras razões não existissem, bastariam esses 2 selos, para que nela pudéssemos confiar. A pedra, queridos, simboliza a volta de Jesus. Vejam só. Toda a profecia de Daniel 2 se cumpriu. Nós vivemos em que momento hoje? No momento do quê? Da Europa dividida. Estamos, segundo alguns dizem, no momento dos pés da estátua. Não. Nos dedos da estátua. Não. Na ponta da unha. Vocês conhecem o movimento que há na Europa para reunificar a Europa? O mercado comum europeu, o euro, mesmo passaporte. Essa é a última tentativa da história, queridos, para unificar a Europa. Com essa crise econômica, vocês já perceberam que eles não vão unificar coisíssima nenhuma. Nos dias desses reis, que reis, queridos? Da Europa dividida, o dia que nós vivemos agora. Isso é profecia para esses dias, profecias para o tempo do fim. Nesses dias, uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. A pedra simboliza a volta de Jesus. Viria a esse planeta, destruiria os reinos desse mundo e estabeleceria o seu reino que jamais terá fim. Há pelo menos 10 textos no Novo Testamento que dizem que Jesus é a pedra. O Antigo Testamento diz que Jeová é a pedra. Há pelo menos 10 versículos bíblicos no Novo Testamento que explicitamente dizem que Jesus é a pedra. Vou ler apenas 2. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. 1 Pedro 2, versículo 4. Há pessoas que afirmam que Pedro era a pedra. Na verdade, Pedro era uma pedrinha que podia ser chutada de um lado para o outro. Jesus é a pedra. Jesus é o fundamento da igreja. 1 Pedro 2, versículo 4. Veja que o apóstolo Pedro fala a respeito da pedra. Chegando-nos para ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu disse numa aula que o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, não é chutômetro, a pedra é Jesus, não. A Bíblia explicitamente diz que a pedra é Cristo. Então, a pedra simboliza a volta de Jesus a esse planeta. Cristo voltará a esse planeta. A rocha simboliza a segunda vinda de Cristo. Queridos, esse planeta não vai acabar com a hecatombe nuclear. Esse planeta não vai acabar com o fim, não é, das calotas polares aí, derretimento das calotas polares por causa do fim da camada de ozônio. Então, alguns acham que a camada de ozônio vai ser destruída, a temperatura da Terra vai aumentar muito, as calotas polares vão derreter, as geleiras vão derreter, e aí virá uma grande inundação. O mundo não vai acabar assim. Não vai acabar com fome, com guerra, com hecatombe nuclear, com praga. Haverá pragas, doenças, guerras, mas nada disso é o fim. São sinais do tempo do fim. O que coloca um ponto final na história é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. História dos reinos desse mundo. E Cristo vem e estabelece o seu reino, que jamais terá fim. Há uma outra explicação, paralela à explicação histórica. Notem bem, queridos. Foram os babilônicos que sistematizaram a doutrina da imortalidade da alma. Essa doutrina, que a alma é imortal, já começou no Jardim do Éden, quando Satanás disse para a mulher: certamente não morrerás. A ideia já existia antes, mas foram os babilônicos que sistematizaram, que colocaram no papel a doutrina. Quando os medo-persas invadiram Babilônia, eles militarmente dominaram Babilônia, mas sucumbiram diante da filosofia, da cultura e da religião de Babilônia. Então, os medo-persas pegaram a religião de Babilônia e espalharam para o resto do mundo. Os gregos adoravam o deus Hélios, o deus Sol,
no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo. O Colosso de Rhodes era uma estátua construída em homenagem ao deus Hélios, o deus Sol. Os gregos instituíram a guarda do primeiro dia da semana em adoração ao deus Sol. Eles sistematizaram a doutrina. Quando os romanos invadiram a Grécia, eles militarmente dominaram, o Império Grego Macedônico, mas sucumbiram ante a filosofia e religião grega, que era muito mais rica que a filosofia e religião romana. Então, os romanos, primeiro através de Roma pagã, e depois através da Roma espiritual, da Roma religiosa, espalharam a doutrina da guarda do domingo para o restante do mundo. Então, esses reinos também simbolizam, além dos reinos políticos, e essa aplicação primária, também simboliza, queridos, as heresias pregadas pelo mundo afora. E Cristo vem para colocar um ponto final a essas heresias. No próximo final de semana, eu vou dar uma aula aqui sobre o estado do homem na morte. E daqui a algumas aulas, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos e a lei de Deus. E o sábado, o 4º mandamento. Mas eu só falarei isso a semana que vem. Mas, como nós estamos num feriado prolongado, o programa está sendo gravado, hoje é véspera de feriado prolongado. E como há muita festa religiosa nas igrejas, eu só faria isso no futuro, mas eu vou fazer hoje. Vale para todo mundo que me assiste pela internet, vale para todo mundo que assistiu os DVDs, vale para vocês hoje aqui e para todo mundo que me ouve pela rádio agora, em Rio Preto e região. Se qualquer pessoa que me ouve ou assiste agora, me provar pela Bíblia que eu devo guardar o domingo, nós vamos dar todas as igrejas adventistas de Rio Preto e região de graça para quem provar. Vamos dar todos os automóveis de todos os adventistas do 7º dia da região. O meu projetor de vídeo, notebook, toda essa aparelhagem aqui, a Escola Adventista de Rio Preto, de graça, para quem me mostrar na Bíblia que nós devemos guardar o domingo. É só me mostrar na Bíblia os textos que dizem que o sábado foi abolido e os textos na Bíblia provando que eu devo guardar domingos e festas. Que Deus aboliu o sábado e eu quero ver o mandamento na Bíblia. Deus mandando guardar o domingo. Pastor, o senhor não tem medo? Não, tenho não. Já falei isso em centenas de cidades por aí. Já falei isso na América, na Europa. Já preguei em vários lugares do mundo. E eu nunca perdi. Mas eu batizei 25 mil pessoas, mais de 50 pastores, 6 padres, 10 freiras. Lancei o desafio. Mas eu volto para a profecia. Queridos, a profecia aponta para a volta de Jesus. Qual é a maior promessa bíblica, queridos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3, a maioria dos cristãos sabe de cor e salteado. É a maior promessa bíblica. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há na Bíblia, eu não contei, mas alguns eruditos contaram. Há na Bíblia 1.256 promessas. Quantas promessas? 1.256. A maioria das promessas se refere à volta de Jesus a esse planeta. Você sabe quantos versículos bíblicos falam direta ou indiretamente que Jesus vai voltar a esse planeta? Mais de 2.500 versículos bíblicos fazem alusão, direta ou indireta, ao maior acontecimento da história, a volta do Senhor Jesus a esse planeta. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Eles disseram:
Varões galileus, os anjos conversando com os discípulos, enquanto o Senhor Jesus estava subindo aos céus, estava ascendendo aos céus. O que disseram os anjos? Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Há uma igreja por aí, não vou dizer o nome, mas eles batem de porta em porta domingo pela manhã, que eles marcaram várias datas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Obviamente não acertaram, porque o dia e a hora só Deus é que sabe. Marcaram várias datas, erraram todas. Aí eles têm uma doutrina que ensina que Jesus já veio. Então, já veio pelo olhar da fé. Quem aceita Jesus, para essa pessoa, Cristo já veio. Não veio nada. Da mesma forma como Jesus subiu, nós vamos ver ele o quê? Descendo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. Assim como um relâmpago se mostra de um lado ao outro, assim será a vinda de Jesus Cristo a esse planeta. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Você viu Jesus voltando? Sim ou não? Porque ele não voltou ainda. Não, já voltou. Voltou nada. Não, veio para o olhar da fé. Não tem nada de olhar da fé aí, queridos. Aqui é o olho material mesmo. Físico. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então você disse, já chegou, está na Bahia, está nada. Já chegou, está em Nova York, está nada. Quando Cristo voltar, todo olho o verá. Então não se deixe enganar. Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, o versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Há uma doutrina que eu vou explicar mais para frente. Quando estudarmos Mateus 24. Há uma doutrina no mundo evangélico que é falsa. É a doutrina do arrebatamento secreto. Tem até um filme, até uma série, Deixados para Trás. O filme é até interessante. Até legal o filme. Mas não tem nenhuma base bíblica. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. E com Jesus em todos os anjos do céu. Não tem nada de secreto, irmãos. Mas eu vou explicar isso melhor numa outra aula. Quando Jesus voltar, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras, você vai receber vida eterna ou morte eterna. Mateus 16, versículo 27. Porquanto o Senhor mesmo, outro fato extraordinário que acontece por ocasião da volta de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Não tem arrebatamento secreto. Cristo está voltando, todo olho verá, vem com todos os anjos do céu, os mortos ressuscitam, e aí nós somos arrebatados. O que tem de secreto nisso, irmãos? Nada. Pega um texto de Mateus 24, fora do contexto, e inventa uma doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. O arrebatamento não é secreto. Então nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, os versículos 16 e 17. Grande promessa. Apocalipse 22, versículo 20. Eis que venho sem demora. A profecia de Daniel capítulo 2 aponta para os dias em que nós estamos vivendo. Pastor, é a semana que vem? Não sei. É o mês que vem? Não sei. É o ano que vem? Não sei. É daqui a 10 anos? Não sei. Eu sei que o dia está muito próximo, segundo as profecias bíblicas. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Há dicas na Bíblia, mas o dia exato ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, versículo 36. Naquele dia se dirá, o dia da volta de Jesus, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos
alegraremos. Há uma dupla aplicação, uma aplicação para os dias de Israel e uma aplicação mais ampla para a volta de Jesus. Isaías 25, o versículo 9. Por isso ficai também vós apercebidos, atentos, vigilantes, espertos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, o versículo 44. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, não é promessa de pastor, de padre, de político. O Senhor Jesus está dizendo que vai voltar a esse planeta. E diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Brevemente, o Senhor Jesus voltará a esse planeta com poder e grande glória. E nós viveremos para todo sempre com Ele. É só aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor. Ele perdoa os nossos pecados. E nós vamos ter o direito de entrarmos na Nova Jerusalém pelas portas. Uma cidade que Ele preparou para cada um de nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Preparou um lugar para você e para mim. Para vivermos com Ele para todo sempre. Pergunto. Ficou claro na palestra de hoje que o Senhor Deus dirige a história do planeta? Ficou claro ou não? Ficou claro que Deus conhece todo o futuro? E ficou claro que o final da história do planeta não é uma guerra, não é uma hecatombe nuclear, não vai ser uma inundação, não vai ser uma peste. O fim se dá por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, que destrói todos os reinos desse mundo, estabelece o seu reino, que jamais terá fim. Pergunto, você crê em Deus? Você crê na Bíblia? Quantos creem na palavra de Deus? Que a Bíblia é a palavra do Senhor. Se 2.500 versículos bíblicos ou mais dizem que Jesus voltará a esse planeta, eu pergunto, para você que me ouve agora pela Novo Tempo, você que nos assiste pela internet, você que assiste no DVD agora, você que nos assiste agora ao vivo, eu pergunto, você crê que Jesus voltará a esse planeta? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Quantos que estão presentes aqui creem que Cristo vai voltar? Levante a mão. Todos os que levantaram as mãos agora, todos que me ouvem pela Novo Tempo, que creem na volta de Jesus, todos os que assistem pela internet ou pelo DVD, que creem na volta de Jesus, todos somos adventistas. Não, pastor, eu sou católico. Não, eu sou evangélico de uma outra denominação. Não. Todo crente que pela fé crê na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um adventista. Porque adventista é o que aguarda a volta de Jesus. O que crê na volta de Cristo. Pastor, mas eu creio que Jesus vai voltar. Então você é adventista. Mas pastor, eu sempre acreditei na volta de Jesus. Então você sempre foi adventista. Sempre tivemos a mesma fé, irmãos. Todos nós que estamos aqui somos adventistas. Adventista é o que aguarda a volta de Jesus. Brevemente, Cristo voltará a esse planeta. Não precisa ter medo, não. É só aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Ele vai entregar para você a coroa da vida eterna. Não importa quão pecador você seja. Não importa quão longe você tenha ido. Eu recentemente preguei em Lins. Minto. Preguei em Bauru. Preguei em Lins também, mas foi em Bauru que eu contei o testemunho pela última vez. Em Bauru, num grande auditório, eu contei o meu testemunho, na íntegra. E disse que nunca mais iria contar. E não vou contar mais mesmo na íntegra. Nunca mais contarei o testemunho nos mínimos detalhes. Quero deixar as coisas que ficaram para trás. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você que me assiste agora, você que me ouve pela Novo Tempo. Eu estive no fundo do poço do pecado. Eu fui líder de torcida de futebol. Eu, durante 5 anos e meio, não perdi um jogo do Corinthians. Onde o Corinthians jogou, eu fui. Eu fui o alemão da torcida uniformizada Gaviões da Fiel.
Todo mundo tinha medo de mim, em qualquer campo de futebol, do Brasil afora. Fui usuário de drogas, alcoólatra, fiquei 5 dias e 5 noites em coma por overdose em álcool. E hoje eu sou um pregador da palavra. Porque o Senhor Jesus desceu no fundo do poço onde eu estava e me resgatou da morte para a vida. Perdoou os meus pecados. E eu tenho certeza absoluta que brevemente Ele virá me buscar para eu viver com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Não importa quão pecador você seja, não importa quão longe você tenha ido, o sangue de Cristo é poderoso para te perdoar, para te transformar, para te salvar. Abrace a Jesus como Salvador e Senhor. Você vai ter uma vida melhor hoje, mas muito mais do que isso, a vida eterna. Quando Ele voltar, vai entregar para você a coroa da vida. Quantos querem receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna? Coloquem-se em pé e nós vamos orar. Amado Pai Celestial, nessa noite estudamos Daniel capítulo 2. Entendemos como o Senhor dirige a história do planeta. Entendemos que a história desse mundo caminha rapidamente para o cumprimento das profecias, quando o Senhor Jesus retornará com poder e grande glória, para entregar a cada um de nós, que o aceitamos como Salvador e Senhor, a coroa da vida eterna. Estabelecer o seu reino, que jamais será fim. Nós queremos ser cidadãos desse reino. Nós queremos receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Por isso, abraçamos a Jesus como Salvador e Senhor. Suplicamos o perdão pelos nossos pecados e faltas. E suplicamos o Teu poder, Senhor, para que vivamos de acordo com a Tua palavra em toda e qualquer circunstância. Que nós tenhamos plena convicção de que estamos salvos, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não pelas nossas obras, mas pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem abraçamos como Salvador e Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor, dá-nos uma vida melhor hoje, Senhor, mas acima de tudo a vida eterna, oramos em nome de Cristo. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Este programa foi transmitido ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mirassol. Voltamos agora com a nossa programação normal.